Ok, doutor. E diga pra gente, agora para os ouvintes, sobre ovário policístico. Ovário policístico, é bom frisar que o simples fato de você ver a ultrassom microcistos no ovário não caracteriza a paciente como ovário policístico. Isso, infelizmente, é um erro muito comum. A síndrome dos ovários policísticos cursa não só com microcistos a ultrassom, mas alterações hormonais. E, geralmente, essas pacientes têm um aumento na perificação, até uma virilização, têm dificuldade para engravidar, podem ter dificuldade para engravidar, e costuma ter um aumento da resistência à insulina, que é um pré-diabetes. Então, o diagnóstico da síndrome de ovário policístico não é só ultrassonográfico. Isso, infelizmente, desculpa frisar, que eu já vi várias pessoas dando diagnóstico de ovário policístico em ultrassom. Às vezes faz naquela paciente adolescente que tem os distúrbios de pele que todo mundo tem na adolescência, faz um ultrassom, vê que é micropolicístico, e a maioria dos ultrassons em paciente adolescente é micropolicístico, porque a maioria dos ciclos são anovulatórios, ou seja, não é todo ciclo que ovula, principalmente no começo da adolescência, e taxa a pessoa erroneamente como síndrome dos ovários policísticos, e ela carrega esse estigma. Tá? Então é importante frisar. Mas se a paciente realmente tem essa síndrome dos ovários policísticos, o tratamento mais comum é você bloquear a ação ovariana. Então você dá pílula anticoncepcional. Com isso você resolve o sintoma. Depois, quando ela quiser engravidar, aí sim você vai ver se essa síndrome cursa com uma dificuldade para engravidar, que é a minoria dos casos, e nessas que cursarem você ajuda a gravidez, quer seja através de comprimidos, estimulantes da ovulação, ou mesmo em casos mais severos, de fertilização in vitro. E hoje nós estamos em entrevista com o Dr. José Carlos Sadala, médico do setor de ginecologia. E nós gostaríamos de saber, doutor, gostaria de saber sobre mioma. O mioma é um tumor? O que é o mioma? Mioma é um tumor benigno do útero. Pode pegar, a maioria das vezes, o corpo do útero e, uma menor parte dos casos, o colo. Tem até alguns casos bem mais raros que ele sai do útero e pode pegar outros órgãos, mas é raridade. E a chance do mioma ser câncer é muito pequena, menos de 2%. Quando ele é câncer, ele chama sarcoma uterino. E doutor, e quais são os sintomas do mioma? A maioria dos miomas são assintomáticos, ou seja, não tem queixa nenhuma, são achados de exame. Se eu fizer ultrassom em 100 mulheres sem queixa, eu vou encontrar mioma em mais ou menos 70. Então é um achado muito frequente. Então não é todo mioma que necessita de algum tratamento. Grosseiramente, nós temos 3 classificações de mioma. Se a gente pegar o músculo uterino, o útero na verdade é um músculo liso, bem grosseiramente. Se ele está crescendo na musculatura, a gente chama de mioma intramural. Esse mioma intramural, quando ele dá sintomas, geralmente ele aumenta o fluxo menstrual. Então é aquela paciente que menstruava um número X de dias e acaba menstruando mais, não só em mais dias, como uma quantidade maior. Se esse mioma ele acaba crescendo para o endométrio, para a luz da cavidade, a gente chama de mioma submucoso. No mioma submucoso, ela costuma ter sangramentos não relacionados com a menstruação, escapes menstruais. Relembrando que a maioria das pacientes que tem escape não é porque tem mioma, mas só falando que essas que têm o submucoso podem ter esses escapes e ele pode se comportar como se fosse um DIU, um dispositivo intrauterino, então dificultando uma gravidez. Então essas pacientes que têm esse mioma submucoso, essa sim orienta-se a retirada. Então sempre que tem um mioma submucoso, nós orientamos a cirurgia, independente do seu tamanho. E o outro tipo de mioma é o mioma subseroso, que ele está crescendo para dentro da barriga. Normalmente esse é muito menos sintomático. A maioria das pacientes não sentem nada com esse, não altera a menstruação. E caprichosamente, se algum deles vira pediculado, como se fosse um cacho de uva, às vezes ele pode torcer e por essa torção ele acaba morrendo, que cessa o suprimento sanguíneo para ele e dá um quadro de dor abdominal muito forte, necessitando de cirurgia de urgência. Mas felizmente essa apresentação é mais rara. Existe nem dor? Não existe dor na relação quando a pessoa tem o mioma? Pode ter, embora esses sintomas são muito menores. A principal alteração do mioma, a queixa clínica, é a alteração do sangramento.
quer seja do número de dias, do fluxo, de quando vem. Agora, claro, se tem um mioma que está crescendo mais para a região posterior, pode acabar indo para a parte intestinal, pode dar sintomas intestinais. Está crescendo mais para frente, para a região vesical da bexiga, eu já vi casos de incontinência urinária por causa do mioma. E depois você retira o mioma, ela não perde mais urina, não fica pressionando a bexiga. Dependendo de onde ele cresce, pode também dar dor na relação. Eu tive uma paciente que, enfim, é um relato de casa, mas a paciente descobriu o mioma por falta de ar. Ela nunca fazia exame, descobriu um tumor de 8 quilos que estava dificultando ela em respirar. Então, claro que apresentações anômalas a gente acaba vendo também, mas o principal queixa é na parte menstrual. Dr. José Carlos, qual é então o tratamento para o mioma? Vai depender basicamente do desejo reprodutivo da paciente. Se ela quer ter filhos, você vai insistir ao máximo no tratamento conservador. Então, por exemplo, se tem um mioma crescendo pro endométrio, chamado submucoso, você faz uma cirurgia chamada histeroscopia e remove esse mioma. Histeroscopia é como se colocasse uma câmera por dentro do útero, isso não tem cicatriz nenhuma, e vai com um aparelhinho que acaba ressecando esse mioma. Se esses miomas são intramurais ou subserosos e há necessidade de cirurgia, como por exemplo dor da paciente, alteração menstrual, dificuldade para engravidar, às vezes esses miomas crescem caprichosamente onde se insere a trompa. Então fecha a luz da trompa, não deixa progredir o encontro do espermatozoide com o óvulo. Claro que isso é raro, mas nessas eventualidades você acaba indicando o tratamento cirúrgico. E hoje em dia a preferência é pela laparoscopia, para também uma recuperação mais rápida em que você apenas remove os miomas, ou seja, faz a miomectomia. Essa cirurgia também pode ser realizada com corte tradicional, semelhante ao corte de cesárea também, principalmente em miomas maiores, e nesse caso anedótico que eu comentei para você de 8 quilos, não tinha jeito, não dá para ser pela laparoscopia. O tumor pegava o abdômen todo, então teve que ser a decisão de comprido mesmo, infelizmente, por mais antiestéticos, não saía. Mas você pode fazer, sempre que possível, a retirada só dos miomas. Claro, esse caso anedótico de 8 quilos, tumores muito grandes, às vezes você não consegue. Não tem como você retirar sem danificar o útero permanentemente. Aí você acaba fazendo a histerectomia, ou seja, a retirada do útero. A retirada do útero também pode ser por várias vias. Via vaginal, laparoscópica ou mesmo a tradicional, que é aberta com corte no abdômen. O mioma, ele cresce, ele avança, como é que é o avanço dele? Porque para chegar a 8 quilos, doutor, quanto tempo se levou isso? Tem estudo? É muito variável, você não sabe qual o padrão de crescimento. Tem estudos tentando relacionar o grau de crescimento com o risco de ser sarcoma, ou seja, seria a variante maligna do mioma. Porém, nenhum estudo tem uma conclusão definitiva. O estudo que tem a maior casuística foi um estudo mais antigo, final da década de 80, que pegou mais de 1.000 pacientes com um mioma de crescimento rápido como indicação da retirada do útero. De todos esses casos, menos de 1% vê o câncer. Até porque você não sabe o que é crescimento rápido. Dobrou? Triplicou? Em quanto tempo? 6 meses? 1 ano? Não se sabe. Então esses dados são muito vagos e não se mostrou ter correlação com o risco de malignidade.